Olá pessoal, tudo bem? Enquanto grande parte do país acompanhava ontem a última rodada do Campeonato Brasileiro, a definição do título, das últimas vagas da Libertadores, os parlamentares tentavam aprovar um projeto que garante mais benefícios, mais privilégios, vamos dizer assim, para a classe política em Brasília. Por falta de acordo, a votação foi adiada para hoje e a discussão vai acontecer durante todo o dia de hoje e pode ser que a PEC, que é chamada pela Câmara de PEC das prerrogativas, mais que na sociedade em geral, inclusive na imprensa, é tratada como PEC da impunidade ou PEC da blindagem, pode ser aprovada hoje, nessa sexta-feira. O que está em discussão? Primeiro, é preciso dizer que no momento em que a gente vive uma pandemia com mais de 1.500 mortes ontem, o recorde, a gente vive colapso na região sul em vários estados, a gente já teve colapso na região norte e há um risco muito grande de que a gente entre em colapso no Brasil inteiro. Era hora de estar, evidentemente, discutindo outra coisa. Mas há mais de uma semana, a Câmara dos Deputados discute essa questão de privilégios aos parlamentares por conta da prisão do Daniel Silveira. Lá atrás, a Câmara autorizou a prisão do Daniel Silveira, que tinha sido feita pelo Supremo Tribunal Federal, mas em contrapartida, para agradar os parlamentares que estavam com medo das repercussões disso, o presidente Arthur Lira empurrou para frente uma PEC que garante vários benefícios aos parlamentares e que está gerando muita discussão, né? O principal ponto dessa proposta é a questão de que a Justiça não poderia mais afastar do mandato os parlamentares, mas só a própria Câmara. Então, por exemplo, aquele afastamento da deputada Flor de Lis, que é acusada de matar o marido e que foi feito pelo Tribunal de Justiça do Rio, não aconteceria por parte da Justiça, não poderia ser feito, a Câmara teria que decidir. Bom lembrar que ela já foi denunciada e se tornou ré há mais de 6 meses na Justiça e mesmo assim até hoje não foi cassada pela Câmara, só agora abriu o processo de cassação da Flor de Lis. Então esse é um dos pontos que está nessa PEC. Há outras questões, na minha opinião, ainda mais absurdas, como por exemplo, criar a regra de que o parlamentar preso não ficasse mais sob custódia da Polícia Federal, que é hoje, o que já é uma grande vantagem, né? Porque o cidadão comum vai para lugares muito piores do que a sede da Polícia Federal, que é bastante confortável, perto de uma penitenciária, mas a PEC propõe que esses parlamentares ficassem sob vigilância da Polícia Legislativa, ou seja, como se fosse uma prisão no próprio Congresso Nacional, uma prisão para lá de especial. E aí você imagina como é que seria as condições de prisão dos parlamentares, né, que estão sendo geridos por eles próprios, né? Esses são os pontos que permanecem nessa PEC, e há outros pontos que durante o acordo começaram a ser retirados da PEC para tentar garantir uma aprovação. E aí há outros pontos também igualmente problemáticos. Por exemplo, a criação de mais um recurso no Supremo Tribunal Federal que basicamente liquidaria, no caso dos parlamentares, com a lei da ficha limpa, porque no âmbito eleitoral não mais a condenação colegiada, que é o que vale para todo mundo, seria aplicada para os parlamentares. Ele ainda teria direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, um recurso a mais dentro do Supremo Tribunal Federal para dizer que ele não poderia, para aí sim ele poder não mais ser considerado apto a concorrer nas eleições, né? Esses são alguns pontos da PEC. Outros pontos também que foram retirados ou que tentam retirar é um ponto que dizia que também a prisão não poderia ser feita pela Justiça no caso de crimes relacionados às falas dos parlamentares, como foi o caso do Daniel Silveira. Isso teria que ser analisado no Conselho de Ética tão somente, ou seja, não levaria à prisão, mas apenas a cassações. O grupo de oposição é contrário. Os autores da PEC tentaram, o grupo do Arthur Lira, retirar isso para adquirir apoio de opositores da PEC, mas com isso o grupo bolsonarista do PSL, que é super favorável a essa PEC, ameaçou retirar o apoio. Como precisa de 308 votos para aprovar, uma proposta de emenda constitucional, então sim, precisa de muito voto, isso acabou não indo adiante, foi adiada a votação porque há riscos de que esse grupo não consiga os votos suficientes. E na oposição a essa PEC, contrários a essa PEC, estão partidos de espectro ideológico completamente diferentes, né? O PT e o Novo, por exemplo, neste caso, estão do mesmo lado contra a PEC que está sendo proposta pelo grupo de Arthur Lira. Vamos ver o que acontece ao longo do dia de hoje, mas de toda forma, independente de ser aprovado ou não, de conseguirem os 308 votos ou não, o fato é que é um assunto que a gente não devia estar discutindo agora, e se tivesse discutindo,
seria para reduzir os privilégios dos parlamentares e não o contrário, não aumentar os privilégios. Um abraço para vocês e até mais.